Bom, nesta matéria da perpendicularidade, o que é que isto implica? Nós podemos trabalhar perpendicularidades de uma reta a um plano, de um plano a uma reta, dois planos perpendiculares entre si e uma reta perpendicular a uma reta. Vamos começar pelas situações mais simples, em que eu vos digo, por hipótese, aliás, nem sequer vos vou dar dados para resolver este exercício, eu vou explicar isto teoricamente e vocês depois terão que fazer os ajustes necessários com dados que depois possam ser-vos colocados. Vamos começar por esta matéria. Retas perpendiculares a planos. E então o que acontece? Uma das hipóteses é eu ter o meu plano definido pelos traços. E se o meu plano estiver definido pelos traços, eu digo que está aqui f de π, estará aqui h de π. Como é evidente, eu sei que os traços são concorrentes aqui neste ponto, que normalmente eu tenho estado a designar por x de π, mas pode ter outra designação qualquer, pode ser o ponto T, em que T1 coincide com T2. E vou colocar aqui fora um ponto A, que é-me indiferente a posição do ponto. Se eu quiser encontrar uma reta que seja perpendicular a este plano, a única coisa que eu tenho que fazer será vir à projeção frontal do ponto A, traçar uma perpendicular ao f de π e vou ter P2. Venho ao A1, traço uma perpendicular ao A1 e vou ter P1. Isto é o princípio geral da perpendicularidade de uma reta a um plano. Agora, pode acontecer que o meu plano não esteja definido pelos traços. Então eu tenho dois caminhos possíveis. Ou vou definir os traços do plano, ou então posso fazer de uma forma ligeiramente, dependendo dos dados do problema, relativamente simples, que é, imaginem que eu tenho um plano definido por duas retas concorrentes. Uma reta horizontal e uma reta frontal. Se vocês olharem para este exercício, vocês sabem que o f do plano e o h do plano são retas horizontais e frontais, que são, a reta frontal tem afastamento 0, a reta horizontal tem cota 0, ou seja, o h de π tem cota 0. E estas duas retas são duas retas concorrentes, por isso, no fundo, ter f de π concorrente com h de π significa que eu vou ter duas retas concorrentes. Uma reta horizontal concorrente com uma reta frontal num ponto qualquer. E aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui um ponto C, que é um ponto de concorrência, e tenho duas retas concorrentes. Vou colocar um ponto A aqui fora, neste plano, num sítio qualquer. Como é que eu então vou traçar uma perpendicular a este plano, sem achar os traços do plano? Muito simples. Eu sei que a projeção frontal da reta perpendicular ao plano tem que ser perpendicular às retas frontais do plano. E então eu posso fazer isto. Então vou ter P2 perpendicular à projeção frontal da minha reta frontal. O P1, sendo perpendicular ao h de π, é no fundo perpendicular a todas as retas horizontais do plano. Por isso eu venho ao A1 e vou traçar uma perpendicular ao S1 e vou ter P1. E este é basicamente o princípio que nós temos para ter presentes quando estamos aqui a falar de perpendicularidades. Como é óbvio, há situações mais simples, como por exemplo, se eu tiver um plano de topo, em que eu tenho f de θ, h de θ, e tiver aqui um ponto A qualquer. Ora bem, uma perpendicular a este plano será uma reta cuja projeção frontal, P2 tem que ser perpendicular ao f de θ e P1 terá que ser perpendicular ao h de θ. Se o plano for vertical, o processo é em tudo idêntico. Eu tenho aqui h de alfa, f de alfa, quero tenho um ponto cá fora, tenho aqui A2, A1,
quero uma reta P perpendicular a este plano, é muito simples. Pelo A2, traço uma perpendicular ao F de alfa e tenho P2. Pelo A1, traço uma perpendicular ao H de alfa e tenho P1. Por isso, isto continua a ser o mesmo princípio geral. Se eu tiver, isto antes de irmos ao plano de rampa e ao plano passante, me parece que é importante referir. Se eu tiver um plano horizontal, imaginemos que é f de π, com uma cota qualquer, e tenho aqui um ponto A. Ora bem, esta reta só tem traço frontal. E eu sei que tenho que aplicar a mesma regra que tenho aplicado aqui. Então venho ao A2 e vou traçar a perpendicular, que será uma reta vertical, em que o P2 será perpendicular ao F de π. Se a reta é vertical, então eu sei que o P1 terá que estar coincidente com o A1, sendo que o P1 é marcado entre parênteses. Se eu tiver um plano frontal, será o contrário. Eu vou ter aqui H de θ, tenho aqui o meu ponto A, então a perpendicular a um plano frontal vai ser uma reta de topo, em que pelo A1 eu traço P1 perpendicular ao H de θ. Se a reta é de topo, então o A2 tem que coincidir com P2. E sendo que o P2 tem que estar entre parênteses, porque a reta é de topo. Finalmente, ainda dentro dos casos simples, se eu tiver um plano de perfil, tiver aqui um ponto A, aplicando esta regra da perpendicularidade da projeção frontal ao traço frontal do plano, eu sei que P2 passa por A2, faz 90 graus com F de π, P1 passa por A1 e tem que fazer 90 graus com H de π. Logo, esta será uma reta fronto-horizontal. Estas são as situações mais imediatas que nós podemos encontrar de perpendicularidades de uma reta a um plano. Eu a seguir vou gravar a situação em que o plano será um plano de rampa e depois um plano passante.